Bem, eu vou fazer uma recapitulação dessa sessão aqui, que eu considero uma sessão importante. Foi a última coisa que eu falei aí nos vídeos. Então, vou dar sequência e vou tentar contextualizar com o que a gente viu nos vídeos introdutórios sobre redes neurais, tá certo? Então vamos lá, eu preparei alguns slides para mostrar, fazer uma ilustração, né, desses trechos de códigos que a gente viu nessa subseção. Bem, o que nós tínhamos lá nos vídeos introdutórios, nós tínhamos os dados supervisionados, né, e nós tentamos criar uma rede neural, no caso era apenas um neurônio, que conseguisse aprender a identificar a classe setosa e não setosa, né? Então, aqui você tem dados categóricos, né? Então, tentei construir um neurônio que conseguisse captar, através desses dois dados, né? Desses dois comprimentos, duas medidas da flor, que tipo de flor que é, né? Então, o que nós usamos foram dados supervisionados, né? Então, esse nome, dados supervisionados, é porque você vai ter uma parte deles que são os dados de entrada, e a partir desses dados de entrada você quer entender as respostas, que são os dados de saída, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente fez foi considerar dados supervisionados, né? Considerar dados para que o seu modelo de machine learning possa aprender. No exemplo do capítulo 4 do livro que nós estamos estudando, ele faz a mesma coisa, né? Essas variáveis time e speed vão formar os dados supervisionados, tá certo? Então, o time vai ser como se fosse os dados de entrada, e o speed vai fazer o papel de dados de saída, né? Então, você poderia montar uma tabela, né? Você tem a variável time, aqui só tem um pedaço do data frame, né? Dos dados tabulares, é só um pedaço, tem os 10 primeiros números, e você tem, então aqui você tem os dados de entrada, e speed seria os dados de saída, né? Então você tem em verde os dados de entrada e o speed seria os dados de saída. A diferença, uma das diferenças, então voltando aqui, uma das diferenças é que aqui os dados de saída são dados categóricos, né? E nesse caso aqui em particular, os dados são numéricos, né? Quando a gente quer saber uma relação cujo os dados de saída são numéricos, você tem um problema que a gente chama de regressão. E no caso, quando você tem um problema em que os dados de saída são categóricos, você vai ter um problema de classificação, né? São dois problemas diferentes. E aqui nós temos a mesma informação, né? Esse gráfico é a mesma informação do que os dados tabulares, tá? Que cada par, cada linha desse data frame
um ponto desse gráfico, tá certo? Então esse ponto aqui 0,68 é esse ponto aqui, tá? A altura desse ponto é esse 68, você nota que está aqui próximo de 70, né? E aqui, se você fizer essa projeção, vai bater exatamente aqui no zero. Então, esse ponto é o 0,68 e aqui esse segundo ponto vai ser o 1,54,37 e assim por diante. Lembrando que aqui eu só coloquei os 10 primeiros dados que nós temos, né? As 10 primeiras linhas. Existem mais 10 linhas. São 20 dados que nós temos. E ele propôs um modelo que é essa função aqui, né, da esquerda. E esse modelo é parametrizado por 3 parâmetros, né, por A, B e C. E o objetivo é que o modelo de machine learning consiga aprender esse comportamento, que ele consiga, de alguma forma, fitar essa curva, né? E nos vídeos introdutórios, o que seria análogo a essa parte seria o neurônio que nós criamos. Então você pode notar que o seu modelo que vai fazer a predição, ele depende de T, aqui no caso T é o tempo, é a primeira coluna aqui, o time. E você tem os parâmetros do modelo, né? Então você tem que ter dados de entrada, que é a variável T, e você tem que ter os parâmetros que vão, à medida que o algoritmo vai aprendendo, ele vai conseguir reproduzir esse comportamento aqui. E aqui no caso dos vídeos anteriores, nós criamos essa função neurônio que é similar, completamente análoga a essa. Então você tem o X, que são os dados de entrada. No caso aqui, deixa eu voltar aqui. No caso, serão essas colunas aqui, que são os dados de entrada. Então você vai entrar com um par desse e determinar se a flor vai ser setosa ou não setosa. Certo? Então você tem os dados de entrada e você tem os parâmetros, que são os pesos, que é o W, e o B, que é o bias. Nos vídeos introdutórios, o X corresponde a 4 valores, são 4 dados de entrada, né? Aqui nesse caso é apenas um dado de entrada, né? Porque é só a coluna time que vai entrar aqui nesse T. Aqui não, aqui eram as 4 medidas das flores, né? E tínhamos 4 pesos e um bias. Então, nesse modelo, você tinha 4 dados de entrada e 5 parâmetros. Agora, nesse outro modelo, essa outra tarefa, você tem apenas um dado de entrada, que é o time, e você quer descobrir esse speed. Para isso, ele criou um modelo que tem um dado de entrada, que é o time, e 3 parâmetros, né? A, B e C. Então, aqui nesse caso, eu estou colocando a tabela antiga, né,
do nosso problema, né? Só tem aqui no caso seriam só dois dados de entrada. Então x seria dois dados de entrada, aí teria dois pesos e um bias. Então aqui ficaria dois dados de entrada e três parâmetros, né? Porque são dois pesos e um bias. E aí, no livro, ele definiu essa função, né? Que é totalmente similar à função que nós definimos, a função de custo que definimos nos vídeos introdutórios, né? Muito parecido, né? Porque aqui você tem o que você tem aqui embaixo, né? Você tem a saída que o modelo você tem aqui a saída que o modelo vai produzir, o neurônio vai produzir uma saída, e você vai fazer a diferença com o Y. O Y são os dados de saída do data frame. E aqui é a mesma coisa. Aqui esse preds, ele é uma variável em que você armazena os dados do modelo e você vai fazer a diferença com os dados, as saídas dos dados supervisionados, que é o target. Então, o target corresponde a esse Y e esse preds corresponde ao neurônio aqui, né? Aqui ele usou elevado ao quadrado dessa forma, né, com dois asteriscos. Aqui eu usei uma outra maneira de você fazer ao quadrado, que é com a função power, né? Você coloca a sua base e aqui o expoente, né? Então, neurônio menos y elevado ao quadrado, tá? Essa função power faz isso. Aqui eu dividi por 2, aqui ele não quis dividir por 2, isso é uma questão de conveniência. Depois ele toma a média, aqui eu tomei a média, e a única diferença é que no fim de tudo, ou seja, ele vai fazer essas diferenças, elevar ao quadrado, depois somar todas essas diferenças e dividir pela quantidade de exemplos que ele pegou. Isso é a média. Até aqui é praticamente igual. Depois, aqui ele toma, por fim, a raiz, né? E aqui eu não tomei. Esse nome dessa função aqui, dessa métrica, é root mean squared error, e aqui seria simplesmente mean square error, tá certo? E aí o próximo passo é inicializar os pesos, ou se você preferir, os parâmetros do seu algoritmo. No caso, os parâmetros são apenas 3, então você vai sortear 3 números para começar as predições, né? Para começar o processo de aprendizado. E aqui no caso dos nossos vídeos introdutórios nós usamos 4 pesos, porque para cada dado de entrada, né, seriam 4 dados de entrada, você precisa de 4 pesos. Então está aqui na forma dessa matriz 1 por 4, e mais um bias está aqui. Bem, aí o que ele faz, né? Você tem os dados supervisionados, que são estes em azul. Estes dados, é bom notar que esses dados que estão aqui, ó, que vocês estão vendo, são exatamente os mesmos dados, esses aqui, tá? Parecem ser diferentes, mas são os mesmos, né? A explicação para isso é que essa escala aqui, ó, essa escala, ela está muito comprimida e você não vê
aquela variação toda, porque a escala do gráfico aqui está muito comprimida, tá certo? Mas são os mesmos dados. E aqui você tem os dados segundo o seu modelo, né, que está sendo controlado pelos parâmetros. Você sorteou parâmetros que não reproduzem satisfatoriamente os dados supervisionados. Isso é sempre o que é esperado. Aí nós calculamos o erro, né, com aquela função MSE, né? Esse erro ele é relativamente grande, 215. São essas distâncias, né? Então, relembrando como que se chega nesse valor 215, então ele considera essas distâncias aqui do respectivo ponto vermelho ao respectivo ponto azul, eleva essa distância ao quadrado e soma com as outras distâncias ao quadrado. São 20 distâncias ao quadrado. Depois ele toma a média e depois ele toma a raiz. Aí, para essa situação, a diferença, né, isso daqui que corresponde ao erro, esse erro é de 215. Ou seja, o que é o erro? O erro, o quanto que o meu modelo está errando em descrever esses dados em azul. Depois, o que nós fizemos, o que o livro faz é escrever uma função que passe por todos os procedimentos necessários para que o algoritmo aprenda aqueles dados supervisionados. Então, aqui ele faz primeiro a predição, depois ele calcula o erro, que está armazenado nessa loss. Nessa linha, ele garante que você calcule as derivadas dessa função loss em relação aos parâmetros. Aqui você tem a atualização do parâmetro, né? Você precisa desse vetor, que é o vetor gradiente, que vai apontar na direção de mudança dos parâmetros para que o erro diminua. Aqui você faz um reset do valor do gradiente para a próxima iteração. E aí o que ele viu que nós vimos é que os erros vão diminuindo à medida que você vai fazendo sucessivas iterações, né, utilizando essa função. Aqui ele, depois nós vamos poder explicar, né, mas a gente nota que ele deu uma estagnada aqui e não abaixa mais do que 26. Pode ver que ele vai abaixando bem aqui o valor do erro, até que aqui ele satura em 26,7. E o que nós temos é o seguinte, o resultado, né, dessas iterações vão levar a parâmetros melhores que vão produzir erros menores. E o significado de produzir erros menores é que ele inicia reproduzindo um gráfico muito distante do comportamento desejado, que é o gráfico em azul, e depois de todas aquelas iterações, ele começa a reproduzir
razoavelmente o comportamento do gráfico, né? Aqui ainda não está bom, né? Essa parte até que está relativamente boa, está conseguindo reproduzir razoavelmente bem, mas essa outra parte não está muito boa, né? Isso aqui não está bom. Mas o fato é que houve uma melhora, né? Do começo dos parâmetros sorteados aleatoriamente, usando esse algoritmo de otimização, né, de achar o mínimo da função, ou seja, consequentemente, fazer com que o seu modelo consiga reproduzir os dados em azul. Então, aqui ele está conseguiu aprender, né, de alguma forma, conseguiu aprender a partir dos dados supervisionados. E aqui é uma explicação do que acontece, né? Uma explicação geométrica do que está acontecendo. Então, nós começamos com escolhendo aleatoriamente 3 valores para para os parâmetros do nosso modelo. Nosso modelo tinha 3 parâmetros, o A, o B e o C. Esses 3 números, você pode representar esses 3 números através de um ponto num espaço tridimensional, né? Nesse caso, como só tem apenas 3 parâmetros, então você está num espaço tridimensional. Então você tem um ponto, esse ponto corresponde a esse conjunto de valores. E nesse ponto, a performance do seu modelo é essa daqui, é medida por esse erro. Então, nesse ponto, o seu modelo tem um erro de 215,8. O que a gente faz é descobrir esse vetor, que é uma seta. Esse vetor é simplesmente o gradiente, né? O gradiente da função erro, dessa função, em relação aos parâmetros, que é dada por isso, e a gente multiplica por um learning rate. Esse learning rate aqui, ele vai ou aumentar ou diminuir o tamanho dessa seta. Aqui, essa quantidade aqui, que é um vetor, né? Um vetor constituída de derivadas, que forma esse gradiente, ele reproduz a direção e o sentido dessa seta. Esse L apenas vai diminuir ou aumentar o tamanho dessa seta. Mas o que nós sabemos é que nesse ponto, se você está nesse ponto inicial, para você diminuir o erro, você tem que caminhar nesse espaço de parâmetros nessa direção e sentido, né? Lembrando que esse vetor que está aqui, ele, na verdade, ele tem o sentido oposto, né? Porque o gradiente vai na direção de aumento da função. Então, esse vetor que está aqui, ele teria direção oposta, para cá. Mas como nós estamos implementando aqui com esse menos igual, então nós estamos tirando desse ponto inicial um valor. Então, quando você tira, quando você coloca então menos, você muda o sentido do vetor. Então ele começa a apontar para o outro lado. O lado em que a direção em que o erro diminui. Então e aí você tem um novo ponto. Então, esse trecho de código simplesmente você pode entender geometricamente através dessa expressão. E se a gente calculasse de novo agora essa função que reproduz o erro, aqui nós
nós teríamos um erro menor. Né? No caso, o erro ali naquele segundo ponto vai ser 189. E aí você vai fazer sucessivas vezes esse procedimento, né? Calcular de novo o gradiente, ou seja, a direção em que o erro diminui, e vai achar um novo ponto, ou seja, novos valores para os parâmetros A, B e C. Até que você chega no ponto final, que supostamente é um ponto em que o erro é muito menor que o erro inicial do processo. Então você tinha aqui um erro de 215 inicial, realizando esse processo que se chama gradient descent. Você chega num ponto no espaço tridimensional, que é o espaço dos parâmetros, num ponto em que o erro é menor.